Segura sua mão na minha. Segura sua mão na minha. Para que juntos possamos fazer. Para que juntos possamos fazer. Aquilo que eu não posso. Aquilo que eu não posso. Não quero. Não quero. Não vou fazer sozinho. E não vou fazer sozinha. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu já desfruto disso. E eu já desfruto disso. Meu nome é Rodrigo Bitts, eu sou ator e músico. Tenho 30 anos e desses, eu estava fazendo as contas, 17 são de teatro. Boa parte desse tempo foi teatro amador, e aí depois eu fui fazer teatro tanto no UNB, né, graduação em cênicas no UNB, que eu não concluí porque depois eu fui para a França estudar teatro lá, e eventualmente eu acabei entrando no mundo do teatro físico. E depois eu fiz o Jacques Lecoq, né, que é um curso de teatro físico na França. Eu também sou dramaturgo, então eu escrevi uma peça de teatro infantil chamada Volver Novela na Casa da Avó. História até agora, né, uma trajetória talvez já longa em termos de anos no teatro, mas que se profissionaliza recentemente, principalmente agora, com os últimos projetos que eu fiz, inclusive o Corpo em Cena. O Corpo em Cena era uma ideia que eu tinha de uma tentativa de continuar os meus estudos em teatro físico que eu comecei na França, porque eu vi que existe uma lacuna no estudo de teatro no Brasil, porque a gente estuda pouco teatro físico. No seguinte sentido, pessoas que queiram se especializar em alguma técnica de teatro físico geralmente saem do país, vão fazer cursos com outras pessoas fora e voltam para cá. Então as pessoas geralmente começam seus estudos aqui, depois tem que continuar fora, porque não existe um curso no Brasil que seja focado em teatro físico e que estude ou trabalhe diferentes técnicas dedicadas a isso. A gente geralmente estuda por workshop aqui no Brasil, né? Vem uma pessoa de fora, dá um workshop de um final de semana, dá um workshop de uma semana, eu pensei assim, cara, eu quero fornecer uma formação continuada em teatro físico, que passe por diferentes módulos, por diferentes técnicas e que também supra uma lacuna deixada pela pandemia, porque muita gente, principalmente as gerações que estavam fazendo graduação em cênicas durante a pandemia, ficaram sem ter aula de movimento, enfim. Eu pensei assim, cara, então vou fazer isso, eu acho que agora é o momento, e foi aí que eu criei o projeto. Eu estruturei em 3 grandes módulos o projeto, sendo que a gente teve um módulo introdutório, então 4 grandes módulos com esse. Então a gente começou com a Companhia dos Ados, que é uma companhia formada na França, né, pelo Arthur Luanda Ribeiro e André Curti, e ele já tem uma trajetória muito longa. Então essa foi a primeira imersão da turma do Corpo em Cena, que depois foi seguida pelos 3 grandes módulos. O primeiro de dramaturgia com Jonathan Andrade, depois acrobacias com a Companhia Instrumento de Ver, né, a Júlia Henning e a Maíra Moraes, e aí depois palhaçaria com a Ana Luísa Bela Costa. E aí eu fiquei responsável por dar liga nisso. Além de dirigir o projeto todo, eu também criava coesão entre esses diferentes módulos, entre essas diferentes vertentes do teatro físico. Na minha parte final, a gente construiu o espetáculo que a gente está apresentando hoje. E o espetáculo que a gente está fazendo hoje é a Mostra de Cenas Autorais, que reúne alguns exercícios que foram feitos com os professores e com os alunos, e também algumas cenas que foram criadas ao longo desses 3 meses e meio de formação. Então, a gente selecionou algumas dessas cenas, a gente criou um roteiro delas para que a gente formasse um espetáculo coeso, e ele mistura algumas cenas de palhaçaria, algumas cenas de coreografia, há alguns movimentos, algumas cenas que têm microacrobacias. A gente não teve um grande tempo para, de fato, preparar todo mundo para acrobacias um pouco mais mirabolantes.
Existem cenas coletivas, a gente também trabalhou cor e corifeu, então não é um espetáculo fechado, a gente não pegou um tema ou um texto e montou esse texto, esse tema a partir do teatro físico, como algumas companhias fazem. A gente foi criando com os professores e depois a gente foi peneirando esse material e finalmente a gente construiu o espetáculo. Estou feliz com o resultado. É minha estreia também como diretor. É um outro lugar, ocupar o lugar da direção. É muito diferente, mas eu acho que eu consegui ser até tranquilo na direção, apaziguado. O bem vencerá. E é isso, esse é o espetáculo que a gente está apresentando, que mistura um pouquinho e a gente também tenta aproveitar as potencialidades de cada pessoa do elenco. Então, a companhia foi criada em Paris, né, em 98. A gente teve um primeiro encontro, eu e o André, para fazer uma primeira pesquisa que originou a companhia, que era Deux à Deux, o nome do espetáculo, né, inspirado em Esperando Godot de Beckett. E foi a partir dessa pesquisa do Esperando Godot Sem Palavras que foi o fio da meada para a gente desenvolver a nossa pesquisa até hoje. Foram 2 anos de pesquisa. Os espetáculos... Para estabelecer uma linguagem, para a gente procurar como a gente queria defender um tema. O espetáculo estreou em Paris em 98, né? Então são 24 anos que a gente está desenvolvendo dramaturgias e pesquisas e linguagens juntos, né? Como diretores e dramaturgos. E há 5 anos a gente comprou uma sede no Rio de Janeiro, um casarão, e então a gente começou a ter vontade de estar mais no Brasil e fazer desse lugar, né, um centro de pesquisa dedicado às artes do gesto, que é o que a gente está fazendo agora, ciclo de workshops. É a sede da companhia, a nossa casa, e onde a gente cria nossos espetáculos atualmente. Acho que uma singularidade da companhia é que todos os nossos espetáculos não têm texto, e o que possibilitou a gente viajar muito, a gente fez mais de 50 países, e eu acho que isso, acho que é a maior riqueza da existência dessa companhia, é ter entrado em contato com tantas culturas diferentes e trazendo trabalhos que são universais, uma linguagem universal. Isso é maravilhoso. Com certeza isso foi o grande trampolim nosso. E aí, muitas vezes a gente escreveu, algumas vezes aconteceu isso, a gente escrevia a dramaturgia antes e depois todo o processo de transpor em gesto que a gente tinha escrito. Didascale, tipo... E que era uma armadilha às vezes, né? Porque a gente escrevia coisas muito maravilhosas. Bom, como é que a gente vai transpor isso em gesto? Como que a gente vai achar essa solução para transpor o que a gente mesmo escreveu? A gente começou já a entrar um pouco num sistema mais de improvisação. Enfim, todas as criações, elas foram diferentes. A gente foi evoluindo de maneiras bem distintas uma criação da outra. Acho que o nosso universo ele é todo composto realmente como um quebra-cabeça e as peças vão chegando quase simultaneamente, para que tenha sentido, porque a gente já imagina como vai ser iluminado, que texturas musicais a gente vai colocar, que tom a gente quer dar, e a gente vai avançando assim. Luz, som, música, corpo e encenação. E são processos longos, a gente sempre, enfim, no mínimo 1 ano. Eu acho que hoje em dia tem um longo percurso com bases muito claras para a gente, que são quase padrão para todos os espetáculos, mas é uma evidência que, como os nossos corpos são corpos que estão em movimento, que estão em criação, a pedagogia vai evoluindo com isso, com a matéria-prima que a gente está desenvolvendo como processo criativo, né? Então, eu acho que nesses anos todos, né, a gente partiu do clown, fomos para o bufão, né, para a máscara, depois a gente foi para o boneco, aí agora a gente está numa limpeza absoluta, não temos nada. É corpo puro, de uma limpeza total, sem nenhum objeto. Ator puro em cena, nos seus meandros. Então, eu acho que tem uma evolução do nosso trabalho que é
aonde que a gente situa essa dramaturgia do corpo do ator. E a gente vai do macro, porque a gente foi, né, o berço nosso foi todo o teatro oriental, então a gente continua acreditando nisso como uma base física e base de pesquisa muito importante para o trabalho do ator, né? A musicalidade, as dinâmicas, técnicas, danças do mundo e lógico, mímica corporal dramática, que é uma grande parte do nosso trabalho, mas também diluída, misturada com tudo isso, não tem nada que é puro. Mas eu acho que o que é mais importante, eu acho que é a filosofia da transmissão. É o que a gente está acreditando hoje nos nossos corpos e o que a gente está acreditando e que a gente quer transmitir para o outro corpo. Isso como essência, né? E depois, lógico que tem esse caminho todo que a gente percorreu, que vem junto como uma matéria de mesmo, né, pedagógica, né? Então a gente criou sim uma pedagogia nesses anos todos, né? E me deixa muito feliz de poder não guardar esse material todo, né, em anos de trabalho e poder ecoar, né, no corpo do outro e ver o progresso. Para mim é um caminho muito, muito precioso. A gente está num momento tanto de terra arrasada, né? São corpos se reestruturando, corpos sociais, corpos artísticos, né? E esses encontros, eles enraizam a fé. A fé no encontro, na generosidade, na divisão de saber e isso num domínio nosso, né? Que é esse teatro físico, gestual, visual, sei lá como é que a gente pode intitular isso, né? Mas o corpo em movimento, né? Eu acho que isso é muito importante continuar. Eu fui banhado em pessoas que vinham para o Brasil ainda numa época que, né, eu tive a sorte de me formar com a Minuschini, com o Teatro de Pontedeira, no Rio de Janeiro, que vinham fazer workshops de um mês. Eu fui agraciado com isso. Então, assim, mas hoje em dia é muito raro, né? Sou ator, dramaturgo, diretor, um operário de cena, um operário da criação, um cupim da cena, um cupim da criação. Eu tenho 23 anos de carreira, o que significa alguma coisa também não significa nada. Mas é isso, desde que eu escolho o palco como um lugar de investigação, de trabalho, de sustento. Foram 26, 27 espetáculos. Como diretor e dramaturgo? Diretor, dramaturgo, cenógrafo, figurinista, a maioria deles. Eu me interesso sempre pela presença. E como esse intérprete consegue brincar e brindar esses materiais que muitas vezes são simbióticos no processo criativo, as memórias desse intérprete, as minhas memórias, né? As contaminações com o espaço, com o público, isso sempre me interessou. Mas eu acho que a busca sempre é por um estado de presença vivo, né? Para mim, tão importante é a instância da materialidade daquilo que se apresenta e talvez dê suporte para a comunicação de uma forma mais direta, como a imagem, como a ação, como, né? Mas tanto me interessa a imaterialidade também. Né? Porque eu acredito que é ela que também está ali. E isso tem a ver com a ética do processo, tem a ver com o que está vivo, né? Presença é o instante, é um diálogo com o agora, né? Isso. Dramaturgia celular, ela é uma proposta que tem a ver com uma bioficcionalidade, sei lá, como eu tenho chamado, mas não tenho nenhum apego, né, nesse momento a um conceito, mas tem a ver com essa instância basal que é a biográfica, tem a ver com o rasurar o que é legítimo dessa biografia,
da expressão dessa biografia, ao mesmo tempo o rasurar a fronteira do que é o biográfico e do que é uma ficção, mas sempre um processo para mim de escamação. Eu costumo dizer que dramaturgia celular, antes de ser parir e gerar células e instâncias de expressão, de ação, de presença, porque é sobre presença desse intérprete em diálogo com o instante do agora, né? Sendo provocado por mim, induzido ou não, mas é sobre ele, é sobre as dramaturgias que ele mesmo, esse intérprete, essa intérprete, vai cultivando como possibilidade de jogo. E obviamente que para mim passa pelo corpo em todas as instâncias do corpo. E aí a gente está falando de memória, a gente está falando da artesania de compoação, a gente está falando sobre a exploração da vocalidade e a traição de tudo que a gente herda a partir dela. E aí eu trouxe um pouco dessa pesquisa para o Corpo em Cena. Sim, né? Eu trouxe um pouco dessa pesquisa para cá. E também para mim foi um momento muito bonito, assim, para rever também essa proposição, né, que caminha comigo nos últimos 5, 6 anos, né, dessa metodologia que eu venho experimentando, testando, né, mas outras condicionantes operaram para mim como escuta a um ponto também de soltar isso para quem... Como eu acho que é de fato e sempre vai ser o encontro. Sim. O encontro é o abismo de onde pode nascer qualquer coisa, até uma expressão, até uma comunicação. E aqui, para mim, foi muito voraz, eu acho. Eu fiquei muito inquietado, assim, primeiro porque grandes intérpretes, né, eu tive o prazer de verdade de contar com pessoas muito inteiras e muito intensas no que seja a investigação de si enquanto presença e jogo com o instante, né? E com escamar essas sensibilidades e essas células, né? Assim, muito, sei lá, foi uma porrada bonita, sabe? Esse processo aqui, nesse sentido. E de coisas que, por eu talvez estar vivendo enquanto país, né, que também me fez rever alguns outros lugares, né? Tá tudo vivo. Dramaturgia celular é sobre uma vida multiplicável, é sobre o instante mesmo, é sobre como a gente tá. Se você fala de biografia, se você fala, né, a gente está falando do que está vivo. Sou Júlia Reine. Eu sou do coletivo Instrumento de Ver. A gente é um grupo de circo, um coletivo, que atua aqui no Distrito Federal há 20 anos. E também já rodamos bastante o país. Agora a gente está fora, circulando o espetáculo fora do Brasil. E, bom, como falar do coletivo, né? A gente se transforma o tempo todo. Então, a gente tem essa característica de ter projetos muito variados, em lugares diferentes, com propostas diferentes, porque a gente vai seguindo a nossa vontade de criação no momento. Mas com essa paixão pelo circo. E é isso, né? Dentro do circo a gente teve um início com as acrobacias aéreas, e depois a gente foi desenvolvendo uma pesquisa bem forte com os objetos, a relação entre corpo e objeto. E dentro dessa pesquisa que a gente tem criado as últimas produções, né? Tanto espetáculos quanto esses eventos efêmeros que a gente faz também. Parece caótico, né? Cada um trazer suas referências, sua formação. A gente não tem ninguém que fez escola de circo, por exemplo. A gente tem formações, cada um passou por uma formação diferente. Mas basicamente a gente tem uma busca que parte do corpo. E nos últimos anos, como eu falei, né, da relação com os objetos. Então, a partir daí a gente vai trazendo outros elementos, como o espaço, o que a gente tem ali no momento, né, qual técnica circense, por exemplo, a gente quer colocar, ou para onde esse espetáculo, ou
outro tipo de criação, para aonde que ele vai, com quem que ele vai conversar. Então tudo isso vai contando junto dessa primeira pesquisa com o corpo. A forma de trabalho dá instrumento de ver. Sim, totalmente, totalmente. A gente trouxe exercícios que a gente usa, a gente variou bastante, né? Exercícios que a gente usa quando a gente quer fazer alguma coisa. Tanto quando a gente vai dirigir, quanto a gente está em cena, né? Então, exercícios que a gente aprofundou mais no processo de criação de algum espetáculo específico, que a gente trouxe também. A gente usou muito isso porque fez parte da pesquisa de um espetáculo. Não necessariamente uma aula que a gente fez, né? Mas alguma coisa que a gente aprofundou mesmo enquanto pesquisa, que a gente acabou criando os exercícios também, né? E outros que a gente veio que já vieram pra gente como ótimas ferramentas mesmo. Hoje a gente fez uma composição partindo do que de todos os elementos que a gente trouxe nos dias de curso. E a composição, geralmente ela dá uma limitação para a criação, né? Porque a gente às vezes fica com milhões de possibilidades, aí a gente dá algumas limitações, vocês têm que criar com isso e aquilo, para também que ali a pessoa resolva, né? E aí vem a subjetividade, né? Daquela dupla, daquela pessoa, do grupo. Ontem a gente também fez uma composição, né? Como que aquele encontro vai aproveitar as ferramentas que foram trabalhadas. Então foi isso. Sou Ana Luísa Bela Costa, eu sou atriz, sou palhaça, sou diretora, sou produtora cultural também. Tenho me enveredado pela apresentadora também, agora tenho feito bastante coisa de apresentadora com essa pegada meio cômica também, a galera tem curtido bastante. Eu me formei na Universidade de Brasília e fui para fora estudar palhaçaria, porque dentro da universidade a gente você não lida com essa linguagem, né? E tem uma especialização técnica em palhaçaria clássica, pela École du Clown et Comédie Francine Côté, no Canadá. Eu era da igreja, né? Não sei se você sabe disso. Eu era da igreja batista. E aí, inclusive, eu conheci o teatro e saí da igreja. Eu que puxava o culto, não sei o quê. E o pastor da igreja, ele era muito legal. E ele um dia falou assim, gente, eu tô achando o culto meio parado, meio, sabe assim, eu acho que a gente precisa dar uma animada. E aí ele sugeriu a gente fazer um curso de teatro. E aí ele chamou na época, isso 90 e poucos, ele chamou na época o Robson Graia para dar aula. Não sei se você conhece o Robson Graia. O Robson Graia foi um ator e diretor de Brasília muito incrível, já falecido, infelizmente, mas maravilhoso. E negro. Então, o Robson foi meu único professor de teatro negro. Preto, né? Um professor preto de teatro. E aí eu me encantei pela linguagem. Eu não conhecia o teatro, sei lá, tinha uns 14, 15 anos. E dentro do teatro, dentro da universidade, eu tinha um problema muito sério de não me encaixar. Primeiro que eu era uma das poucas pessoas pretas no departamento, na época não tinha cotas, né? Isso é 99, quando eu entrei na UNB. E eu tinha esse problema, assim, de não me identificar com nada de leitura, assim, de referência. E até que a Cristiane formou um grupo que chamava Cabeça Feita, só com atores e atrizes negros e negras. E aí tinha o Edinho, o Edson de Lavia, a Silvia Paz, também que estava na universidade, o Ney Siqueira e a Cristiane Sobral. Éramos nós 5 fazer esse grupo. E entrar no Cabeça Feita foi um lugar que me fez também entender o meu lugar dentro da universidade. Então comecei a ver que eram coisas que eu não me encaixava, corpos muito belos, uma estética muito embranquiçada, tudo em torno dessa epistemologia eurocêntrica. Em 2001, eu fui assistir o festival Planeta Circo, que o Guilherme Reis fazia, antes do Cena Contemporânea, ele fazia o Planeta Circo. E eu vi os melhores palhaços assim, que eu acho assim, da paróquia. Tipo, eu vi Nani Colbaione, Léris Colbaione, BP Zoom, Spúnia, uma galera muito foda. E eu falei, cara, eu quero fazer isso, é isso que eu quero, tipo assim, porque é isso, eu sempre fui uma pessoa muito engraçada, inclusive eu acho que eu não sofri bullying por ser engraçada.
Porque eu estudei... e eu estudava em colégio particular, que minha mãe ganhou umas bolsas lá do serviço que ela trabalhava, e a gente tinha essa bolsa na Sagrada Família, eu e meu irmão. Então a gente era as únicas pessoas pretas do colégio também. Inclusive eu tenho um stand-up que fala sobre isso, sobre a escola, muito engraçado. E aí eu tenho esse lugar, tipo assim, eu beirei muito bullying e não sofri, eu acho que muito por conta de ser uma pessoa muito engraçada. Então eu já sabia, assim, que fazer graça me livrava de várias situações. Eu falei, pô, eu tenho que usar isso que eu já tenho, né, da minha família, inclusive, porque minha família é todo mundo nordestina, a parte pernambucana, outra maranhense. Então, a galera é muito engraçada, inclusive na hora de te ofender, eles são muito criativos, sabe assim? E eu falava, cara, eu acho que eu sou a menos engraçada lá, inclusive, sério. E é uma galera muito, assim, de fazer graça com racismo, fazer graça com várias coisas. Então, era uma coisa da minha família, assim, inclusive, de me ensinar, tipo assim, a revidar, a bater, a ter uma... com a comédia e com palavras mesmo. Tipo, você chamou de picolé de asfalto, tu fala que tu é mesmo. Porque tu não tem como tu esconder que tu é preta, sacou? Não é possível. Então é isso. Então eu beirei muito bullying. E aí quando eu vejo esses palhaços, eu falo, cara, eu quero muito fazer isso, velho. E eu não via nenhum palhaço preto. Nenhum, assim, na época, né? Depois, tipo, 2002, 2013, eu fui conhecer o Teatro de Anônimos, que era uma galera do Rio de Janeiro, tinha o Márcio Libar, o João Artigos, a Shirley Brito, que são palhaços negros. Mas mesmo assim, eles, na época, eles falavam assim, ai, nega, palhaço não tem cor, palhaço não tem sexo. Então, isso pra mim já era um lugar que eu não entendia muito bem, que eu falava, pô, como não tem? Se eu sou preta, sou mulher, tipo assim, impossível. E eu tive a sorte de me encontrar com duas pessoas muito incríveis no departamento, que eram meus companheiros de faculdade, que é a Ana Flávia Garcia, não sei se você conhece ela, conhece, né? E o Hugo Leonardo, que é uma figura maravilhosa. E aí a gente fundou a Colapso, que era um grupo de estudo de palhaçaria. E aí eu fui começar a estudar palhaçaria e me apaixonei, assim, nunca mais quis sair da comicidade. E depois eu fiz parte do Doutoras Música e Riso. Eu tinha um Risadinha antes, depois foi Doutoras Música e Riso. E os Doutoras Música e Riso, a gente tinha um treinamento com a Janique Dupont, que era uma francesa do Le Rires Médecins, que é um grupo de palhaçaria no hospital francês. E ela gostou muito do meu trabalho e ela falou assim, cara, você precisa ir para a França estudar ou ir para outra escola que que venha do Lecoq. Você precisa entender isso, vocês são muito emocionais. Ela fala, vocês são muito emocionais, você tem que entender. E aí eu fui correr atrás, e aí ela me indicou a escola da Francine Coté, que é no Canadá. Que era aluna do Lecoq. Que era aluna, que tem a mesma vibe, assim, trabalha com muito teatro físico. A escola, inclusive, tem mímica, máscaras, tem tudo isso. Você passa por todos esses jogos que eu trago, esse lugar de viver a comicidade, né, de viver, de dar o seu ridículo, de se libertar desse destravamento do nosso ridículo, é o que a palhaçaria te ensina, né? Primeiro de tudo, você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, para você poder pegar a sua desgraça e transformá-la em graça. Essa é a real. Porque eu não consigo, assim, para minha cabeça, no lugar de mestra, é um negócio que eu tenho um pouco de preguiça, confesso. Porque tem um lugar muito hierárquico e um lugar de competição que eu não me agrada. Ainda mais porque, né, eu me reconecto com a África, né? Então, pratico filosofia banto, né? Então, Ubuntu, né? Eu sou porque somos. Então, para a filosofia banto, o conhecimento ele só é válido se ele é compartilhado. Então, por exemplo, quando você estuda palhaçaria, você não aprende que no século XIII já existia palhaçaria na África. Você vai estudar palhaçaria a partir do século XVI, entendeu? E na real, o palhaço começa quando começam os seres humanos na Terra. Só quando tem a primeira pessoa ali, começa já, né? E é isso. Então, eu fui lidando dentro da palhaçaria, lidando com várias questões que eu via meus colegas não questionando. Por exemplo, eu acho que a palhaçaria é um dos lugares mais atrasados com relação às questões raciais. Ela ainda é muito enraizada no tradicional. E o tradicional é racista, é machista, é homofóbico, é transfóbico. Você vê várias gags clássicas. Gags são essas estruturas, essas esquetes clássicas de palhaço que são reproduzidas. Elas todas ainda têm essa pegada racista, homofóbica, machista. Então, isso, a Colapso, o meu grupo, a gente já questionava isso. Então, eu chamo de vivência da comicidade. Sabe, assim, dê o seu ridículo, vivência de destravamento do ridículo, não de palhaçaria, porque eu acho que para você ser palhaço precisa de muito mais tempo. Sim.
sabe? A Simone de Beauvoir fala isso, né? Você não nasce mulher, você se torna mulher. E a mesma coisa eu acho que é para palhaço, sabe? Você não nasce palhaça. Acho que você se torna palhaça a partir do momento que você começa a entender de fato quem é você enquanto sujeita dentro de uma sociedade. Então, eu preciso entender quem eu sou, esse corpo preto, dentro dessa sociedade, e eu entendo que o meu corpo é muito político dentro da palhaçaria. Porque quando você pensa em palhaçaria, você pensa em homem branco, hétero, cis, fazendo um palhaço. Você nunca vai imaginar uma mina preta, retinta, fazendo uma palhaça. Porque você, de fato, precisa se conhecer muito bem para você entender onde que starta seus sentimentos, para você poder reproduzir isso em cena. Onde que eu começo a chorar, no meu queixo? Você sabe, um olhinho, onde que eu starto essas emoções? Então eu preciso, de fato, saber quem eu sou. Inclusive fazer uma terapia muito bom para palhaço. Eu acho que uma coisa bem importante é tentar não separar cabeça e corpo. Não achar que quando você não está fazendo exercício... Porque tem os dois lados, né? Tem quem vai, de alguma forma, mergulhar no trabalho físico mesmo e perde um pouco do pensamento sobre o que está fazendo, né? Aonde que eu estou levando o meu corpo. E às vezes o contrário é bom também é importante. Dar esquecer um pouco de pensar no que está fazendo, dar uma mergulhada mesmo para deixar um corpo forte, porque um corpo forte ele tem mais possibilidades acrobáticas, né? Na verdade, a acrobacia ela precisa de um corpo forte e trabalhado. E variar um pouco com a dança. Acho que as linguagens, elas conversam muito bem. Essa coisa da gente separar, ela é didática, mas não necessariamente numa formação pessoal eu preciso me encontrar dentro de cada lugar, né? Se pensar como artista e não como, eu sou bailarina, eu sou acrobata, então eu não faço isso, então eu não danço. Então eu danço, eu não faço acrobacia. Eu sou do teatro, então eu não faço circo. Não sei, acho que se permitir permear também. Para mim a palavra mais importante é: sejam curiosos, continuem sendo curiosos. E, sobretudo, sejam humildes de dizer que não tem um fim de uma formação. Uma formação são sempre vírgulas, nunca tem um ponto final. Então, eu acho que o mais importante para um ator que tem o corpo como ferramenta global mesmo, de expressão, pense na sua formação até morrer. Não existe fim. É um corpo eternamente em formação. E isso eu falei na turma, né? Sim. Como a gente tem um eco e a gente se identifica muito mais com os atores orientais pela humildade do tempo de trabalho e se intitular um ator profissional com 50 anos, talvez. Não dizer, sou profissional com 50 anos, mas tenho a maturidade de um caminho percorrido porque o meu corpo vivenciou. Vivenciou várias coisas, não só técnicas, mas vivenciou experiências de vidas, né? De vidas no plural, porque, né, foram muitas vidas já percorridas, né? Como ator, como pessoa, enfim, como ser humano, né? Enfim, complexo, mas fique curioso, sempre. As possibilidades da gente investigar a presença para quem quer, né? O palco, ou lugar expressivo como linguagem, né? Eu digo sempre, para mim, de verdade, a escolha é a melhor escola. Então, seja qual for a escolha, né, que essa pessoa esteja fazendo no campo do jogo, da expressividade, né, da criação, sabe? Nesse momento, 2022, os corpos que eu tenho encontrado pós-pandemia, eu tenho sentido falta de se sonhar, sabe? E eu acho que a criação também, a expressividade, a possibilidade da gente ser poética e linguagem é também dessa subversão do que a gente ditou como sendo realidade. Então, se há uma oposição, eu sinto que, por mais
superficial que seja essa oposição, essa fala, mas eu tenho pensado muito sobre isso, da gente se sonhar. Me interessa hoje as autenticidades que se celebram, que se festejam de fé, sabe? Então, eu diria isso, se festejem. Se festejem esse sonho. Estou falando sério. E de uma maneira contínua. É porque a gente às vezes atribui esses lugares, né, a uma metáfora ou a um certo romantismo. Não é. O que sustenta o que sustenta a presença? O que sustenta um corpo que levanta da cama para estar aqui? O que sustenta um corpo para ter que falar sobre alguma coisa? É sobre isso, entendeu? Então, se sonhar, se festejar, não é qualquer coisa, é um elemento técnico, né? O conselho que eu dou, cara, é pratiquem, velho, estudem, aprendam, se conectem com tudo que é tipo de cultura, sabe? Porque eu acho que o artista criador, ele não pode ser burro. Ele tem que ser inteligente. Eu não digo inteligência de ler pra caralho, saber sobre tudo, mas de ter abertura para outros tipos de conhecimento e não só da sua linguagem. Pesquisem outros tipos de comicidade, pesquisem a comicidade negra, o cavalo marinho, bumba meu boi, cacuriá, pesquisem a comicidade indígena, os rotichuás, sabe assim, os craô, pesquisem a comicidade africana, sabe, vai estudar os bufões africanos ali do Mali, sabe assim, pesquisem a comicidade da Arábia, porque tem, todo lugar no mundo existe comicidade, então eu acho que quanto mais texto a gente adquirir na vida, mais material para a cena a gente vai ter, mais carta na manga a gente tem para que o nosso corpo esteja pronto o tempo todo para fazer essa comicidade. É vocabulário corporal, inclusive. E eu acho que é isso. Eu fico muito feliz num projeto como esse, sabe, Rodrigo? Porque eu sinto muita falta disso, desse treinamento continuado, porque a nossa profissão de artistas cênicos é uma profissão que o treinamento ele é continuado, a formação é continuada. Não dá para você parar sem estagnar. Eu não estudei palhaçaria na universidade, fui estudar fora. E eu acho que falta. Eu não estudei comicidade negra na universidade, eu acho que falta. Né? Antigamente as pessoas chamavam de folclore, agora é cultura popular, coloca tanto a comicidade negra quanto a indígena no mesmo balaio e chama tudo de cultura popular. E não, acho que a gente precisa começar a dar nomes, a estudar esses nomes de fato, o que é uma comicidade indígena, o que é uma comicidade negra. Sabe? Eu acho que esse lugar aqui que você propõe é o lugar que tem essa abertura. Sabe? Ainda mais trazer profissionais negros para poder estar falando sobre isso e conversando sobre isso. Acho muito importante. Acho que isso é aliado na luta antirracista, acho que isso é aliado na formação de artistas também, conscientes de que são artistas e têm de fato, exercem de fato um poder dentro da sociedade, não é só lazer, a nossa profissão não é só lazer, isso aqui é o nosso ganha-pão. Então, quanto mais a gente se forma nessas linguagens, melhor pra gente, cara. E eu acho que todo ator devia fazer um curso de comicidade e palhaçaria. Essa é a real. É isso que eu acho. Muito obrigada, fico muito feliz pela oportunidade e pela confiança no trabalho. Obrigado demais pela parceria, obrigado pela entrevista e pelas aulas todas. E também por ter co-dirigido várias das cenas. Não, aqui não, todo mundo junto, cara, mas eu adoro compartilhar, assim, e ajudar também, eu gosto muito. Adoro, ainda mais quando eu vejo que as pessoas são interessadas em comicidade, porque a comicidade tem um lugar dentro das artes cênicas, meio tipo, comédia é uma merda, e é muito difícil, não é fácil. É fácil você fazer alguém chorar, agora eu quero ver você fazer alguém rir. Olha, eu acho que para qualquer pessoa que quiser estudar teatro, de uma maneira geral, não só teatro físico, eu acho que tem que se jogar. Então, tem que se jogar. Mas o que significa? Eu acho que é ser curioso e cara de pau, no sentido de, vá assistir peças. É isso que você quer fazer? Então assista peças, conheça pessoas. Vá nos lugares, nos espaços de arte da sua cidade. Não espere que uma outra pessoa te convide para fazer alguma coisa ou que uma oportunidade surja. Se a vontade é sua, vai lá e faz. A gente está terminando o Corpo em Cena hoje. Foi eu acho que talvez o maior projeto que eu já tenho liderado, o maior projeto que eu tenha idealizado e gerido. Então, estou muito feliz que a gente tenha chegado até aqui, que a gente tenha sobrevivido por esses 3 meses.
e que tanta gente tenha se interessado por esse projeto. E muito grato por essa oportunidade também. No começo se repete em andamento rítmico desafiador. Que urgência é essa que me chama? Calma, calma, calma. Você não precisa entender tudo, garota, paciência. O que é, sempre vai ser de diferentes formas. Calma. Respirar assim, me conecto com o meu corpo interno e me transformo em nós. Movimento enriquecido. Não tenho que ser, apenas sou. Me sinto resgatada. Meu corpo vibra com a possibilidade de manifestar o que está em mim. Até mesmo a racionalização, que quase me impede de sentir e mover. Me coloco em estado de encontro com esse eu que se perde nos outros e percebo a importância da gente acolher a gente. Até onde eu consigo ir? Talvez o físico não seja o limite. O ser e o pertencer carregam o limite. Uma viagem, né? Eu sei. É preciso ter tempo para viajar em si mesmo. Sempre detono tudo isso em dança. Mas nos últimos dias me provoco a entender como detonar isso em palavras. No fim das contas, sou mais interrogação do que ponto final. É preciso adubar a dor para cultivar o sonho. O teatro vai parir